Bom dia, hoje é domingo, o primeiro domingo de agosto. Deus te abençoe. Maravilhosa graça que... Que alegria falar com você da palavra de Deus neste primeiro domingo do mês de agosto. Ainda que pareça que o mês já está acontecendo, e na verdade já está porque ele começou na segunda-feira, hoje é o primeiro domingo. E para nós cristãos da Igreja Cristã Ágape de Mogi Guaçu, hoje o mês começa para nós porque nós temos a ceia do Senhor. Exatamente, nós celebramos a ceia do Senhor, o momento que Deus deixou determinado que nós fizéssemos, um ato que Jesus determinou para que nós fizéssemos, e nós levamos isso muito a sério, porque a ceia do Senhor é um momento extremamente importante para a igreja. Vamos para o texto da palavra de Deus de hoje? Evangelho de João, capítulo 12, verso 1 diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, aquele que falecera, a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Este texto é maravilhoso, esse texto é gracioso, esse texto é extremamente profético e importante para as nossas vidas em todos os contextos, notadamente para o momento da ceia do Senhor, o momento em que nós celebramos a morte que nos deu vida. Jesus morre na cruz do Calvário depois de alguns poucos acontecimentos a partir deste texto, e 3 dias depois ele ressuscita, vencendo a morte e dando a cada um de nós a condição de filhos de Deus, aqueles que acreditam nele, aqueles que acreditam no seu sacrifício, para que ele possa nos salvar. Mas é interessante quando olhamos para este texto, João capítulo 12, porque nos capítulos anteriores do Evangelho de João, e nós falamos um pouquinho do capítulo 4, nesta última quarta-feira, no nosso culto de quartas com vida, João traz vários aspectos da salvação. E aqui no capítulo 12, ele traz na verdade um pano de fundo, ele traz na verdade uma sombra daquilo que nós devemos ser, daquilo que nós devemos fazer, daquilo que a igreja pode fazer e daquilo que a igreja deve ser em todos os aspectos. Veja que interessante, Jesus estava em Betânia, ali estava Lázaro, ali estava Marta e ali estava Maria. Veja que interessante, Jesus estava num jantar. Obviamente esse jantar era uma celebração pela presença de Jesus que estava ali. Mas estes aspectos deste jantar são interessantes. Onde era Betânia? O que representa a cidade de Betânia? O vilarejo, na verdade, de Betânia. O lugar onde Jesus voltou nos seus últimos dias para descansar. Você pode ler, seguir a cronologia dos últimos dias da vida de Jesus. Ele estava em Jerusalém e Betânia tinha distância de cerca de 3 ou 4 quilômetros apenas de Jerusalém. Podemos dizer que Betânia estava na grande Jerusalém. Então todas as noites ele voltava a Betânia para descansar. Betânia é o lugar de descanso de Jesus. Sabe o que representa Betânia para nós hoje? O nosso coração. Jesus precisa encontrar em nós um lugar de descanso. Jesus precisa encontrar em nós um lugar onde uma pessoa onde ele possa ter relacionamento. Exatamente isso. Jesus precisa descansar em nós. Não que Jesus esteja cansado, não leve a interpretação para este lado, mas entenda a grandeza do que eu estou dizendo e entenda que o nosso coração precisa ser um lugar onde Jesus se sinta descansado, onde Jesus se sinta seguro, não que ele precise de segurança, mas um lugar onde ele possa viver o meu coração, o seu coração.
Lázaro estava naquele jantar. Lázaro representa o testemunho. A Bíblia diz, o texto que nós lemos diz que ele era aquele homem que Jesus havia ressuscitado. Onde Lázaro andasse na sua cidade, ele era um testemunho vivo do poder de Deus. E nós precisamos viver esse testemunho, e nós precisamos ser este testemunho, isto é, Jesus nos transformou, Jesus mudou a nossa vida, Jesus nos deu uma nova razão para viver, e Lázaro é exatamente esta representação. Marta, aquela que o texto diz que estava servindo o jantar, representa o trabalho. Todos nós precisamos trabalhar na vida secular e também na obra de Deus. Todos nós precisamos ser um pouco Marta para nos colocar na presença de Jesus e para sermos usados, tanto no trabalho secular quanto no trabalho cristão, nos nossos ministérios. E também estava lá uma mulher chamada Maria, aquela que derramou um frasco de perfume muito caro sobre Jesus, o ungiu e o secou com os seus cabelos, ungiu os pés de Jesus e o secou com os seus cabelos. Maria, representa a adoração. Todos nós precisamos adorar a Jesus. Todos nós precisamos dedicar uma parte do nosso dia para seguir a Jesus, para servir a Jesus, para estar na presença de Jesus. E foi isso que ela fez. Então, veja que interessante. Betânia, Jesus precisa estar em nós. Jesus precisa no sentido de querer relacionamento conosco, está no nosso coração. Se Ele estiver no nosso coração, cada um de nós precisa ser um pouquinho Lázaro, testemunho, precisa ser um pouquinho Maria, aquela que adora, precisa ser um pouquinho Marta, aquela que trabalha. Para Jesus estar em nosso coração, precisamos testemunhar dele, precisamos trabalhar para ele e precisamos adorá-lo. Neste momento importante para a nossa comunidade de fé, a ceia do Senhor, temos que ter este norte, esta direção. O que Ele quer é homens e mulheres que tenham o coração pronto para Ele entrar, para Ele viver, para Ele se relacionar, para Ele descansar. Todos nós precisamos dar o testemunho daquilo que Ele fez em nossa vida. Todos nós precisamos trabalhar para Ele de uma forma ou de outra. Todos nós precisamos adorá-lo. Venha conosco daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, para este momento, onde Jesus vai encontrar nos nossos corações um lugar para Ele estar, onde Jesus encontrará em nós trabalhadores, testemunhos e também adoração. 9h30 da manhã, nossa ceia do Senhor, um momento de celebrarmos este ato tão importante que Jesus deixou ordenado para que fizéssemos, e você é nosso convidado especial para esses momentos onde iremos receber Jesus, trabalhar para Ele, adorá-lo e também viver nossa vida para testemunhar aquilo que Ele fez em nossas vidas. Bom domingo, bom dia, em nome de Jesus.